Oi, gente! Vamos falar um pouquinho sobre cariologia, que é o estudo da cárie, e para isso vamos começar explicando o que é a cárie em si. Eu acho que é muito importante a gente esclarecer isso, porque a cárie ela não é um buraquinho no dente. A cárie ela é uma doença infecciosa oportunista, o que quer dizer que ela só vai conseguir ter sucesso na infecção se o ambiente tiver em condições favoráveis a ela. Ela é de caráter multifatorial, ou seja, diversos fatores podem causar ou propiciar a cárie. São eles um pH favorável, a formação de biofilme, presença de carboidratos na dieta, que são os açúcares, componentes salivares e também determinantes comportamentais que podem influenciar esse ambiente ecológico do biofilme. Então a doença cárie ela vai ser um resultado de inúmeros eventos metabólicos do biofilme que cobrem a superfície dental. E eles levam à perda cumulativa de mineral dentário através da produção de ácido pelas bactérias que estão presentes ali. Isso vai causar uma porosidade no esmalte, vai gerar uma perda da translucidez nesse esmalte, formando manchas. Eu falei muito sobre biofilme ali, mas vocês sabem o que é o biofilme? Porque a gente ouve muito falar sobre placa, né? Placa bacteriana pra cá, placa bacteriana pra lá, tudo que é propaganda de pasta de dente, enxágue bucal. Mas a gente tem que entender que a placa, que seria essa massinha branca que aparece na cervical do dente, ela só surge após a formação do biofilme. O biofilme ele é uma comunidade bacteriana muito bem estruturada e organizada, aderida a uma superfície sólida e úmida. Pra vocês terem uma noção, cerca de 95% das bactérias presentes na natureza estão associadas à formação de biofilmes. São estruturas altamente dinâmicas com aumento da atividade metabólica desses micro-organismos. A formação do biofilme tem diversas etapas, muito detalhadas, e daria para fazer um vídeo só sobre isso, mas vamos então ficar só com a descrição do que ele é e vamos seguir. Bom, como eu falei, a cárie ela é determinada por comportamentos do paciente. Então assim, não adianta você fazer uma restauração sem observar e orientar os hábitos de higiene do paciente. A gente chama de ciclo restaurador repetitivo, quando o dentista tem que fazer várias restaurações, mas o paciente não muda a sua higiene bucal, então ele vai recebendo restauração atrás de restauração até ele infelizmente perder o dente. Agora, uma parte muito importante é a gente saber reconhecer a cárie quando a gente vê. Porque embora a lesão de mancha branca seja o primeiro sinal clínico de que a cárie está presente ali, porque está tendo uma desmineralização do esmalte pelos ácidos produzidos pelas bactérias, nem toda mancha branca é cárie. Pode ser fluorose, por exemplo, ou diversas outras coisas. Quando o esmalte está afetado pela lesão de cárie, a área fica opaca e porosa. Esse é um jeito da gente identificar se a mancha branca é realmente causada pela cárie ou se não é um sinal de outras patologias. Se a mancha ela estiver lisa e brilhosa, não se deve restaurar, isso é muito importante, porque pode estar acontecendo um processo de remineralização, porque na boca acontece um processo chamado processo DESRE, que é um processo dinâmico de desmineralização e remineralização, relacionado com pH. A ingestão de açúcar, por exemplo, diminui o pH, porque ela vai causar um aumento de H+, E quando o pH está por volta de 5,5, já começa essa desmineralização. A gente sabendo agora que a cárie é o nome de uma doença, então a gente não pode mais dizer que o paciente tem, por exemplo, duas cáries. O paciente tem, no caso, duas lesões de cárie. Quando a lesão está presente apenas no esmalte, ainda não atingiu a dentina, não se deve fazer um procedimento invasivo, que seria desgastar o dente, Em alguns casos, a área ainda está passível de remineralização e por isso a gente vai bastar uma orientação, um acompanhamento por parte do dentista com esse paciente, para que essa lesão seja acompanhada e contida por meio da própria higiene bucal, sem necessidade de fazer uma restauração. É importante a gente saber que a lesão de cárie ela só aparece na radiografia quando já tem uma cavitação. Quando ela está só no primeiro sinal, que seria essa mancha branca, ela ainda não é visível. As lesões têm diversas denominações, como por exemplo a lesão primária, que é aquela presente numa superfície que não tem uma restauração prévia. Ou seja, ela é a primeira cárie daquele sítio e as causas vão ser aqueles fatores comuns mesmo que eu falei que
geram a cárie. Tem a lesão secundária, que ela normalmente é associada a uma má adaptação de uma restauração daquele dente. Ela vai gerar uma lesão entre a restauração e o dente, e ela pode aparecer quando o procedimento não foi feito corretamente, quando os materiais utilizados na restauração, por exemplo, encolhem ou por má higiene bucal, presença de margens com rugas nas restaurações ou excesso de material utilizado para o procedimento no dente, ou quebras em alguma das extremidades da restauração do esmalte que compõe as bordas dessa cavidade dental. Tem também a lesão de cárie residual, que se refere a um tecido desmineralizado e infectado pela cárie, que ele foi deixado no local da lesão cariosa antes de ser inserido o material restaurador, ou seja, nem todo o tecido cariado foi removido e foi feita uma restauração por cima desse tecido comprometido. As lesões, elas podem ser ativas, que como o nome já sugere, estão em crescimento, as bactérias estão a todo vapor ali, e o aspecto do esmalte, quando é ativo, vai ser, como eu disse, uma mancha branca rugosa e opaca. E caso atinja a dentina, o aspecto dela vai ser um tecido mais amolecido, de cor marrom clara. E podem ser também lesões inativas, que são aquelas lesões que tiveram a sua progressão interrompida. Então o aspecto no esmalte vai ser o contrário da ativa, vai ser uma mancha branca lisa e brilhante. E caso atinja a dentina, o aspecto vai ser um tecido duro e bem escurecido. Agora eu vou falar aqui de só mais 2 tipos de lesões. Primeiro, a lesão de cárie rampante, onde tem a presença de múltiplas lesões cariosas ativas num mesmo paciente. Ela também é chamada de cárie de mamadeira. Ela pode causar destruição de dente de leite num curto período de tempo, e ela é a forma mais comum de cárie até os 3 anos de idade. Ela prejudica a alimentação, a fonética, porque a criança está aprendendo a falar e ela vai apresentar dificuldade a pronunciar certos sons que dependem desses dentes da frente, Além de prejudicar também a estética, e a autoestima da criança. Se essa doença levar à perda precoce desses dentes de leite, aí o problema se agrava ainda mais, porque esses dentes que ajudam no posicionamento dos dentes permanentes que ainda estão por vir. E por fim, vamos falar da lesão de cárie oculta. Elas são lesões em dentina que elas não são detectadas pelo exame visual, somente pelo exame radiográfico. Ela é associada a dentes que têm superfícies muito ricos em detalhes anatômicos, fissuras. Isso então permite que ela aconteça até em pacientes que têm boa higiene oral. Bom, é isso. Deu pra ver que tem muita coisa pra se falar sobre cárie. E ainda tem muito mais, não é à toa que existe uma matéria só pra cárie, que é a cariologia, Não é uma matéria tão simplesinha quanto parece, mas espero que tenha dado pra entender. E como todo bom vídeo, eu não posso deixar de pedir que vocês deixem o seu like, que vocês se inscrevam, comentem, façam tudo que vocês sabem. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário, pode mandar no meu Instagram. Muito obrigada por assistirem, beijinhos!